Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 11 de abril de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 4, assim diz a palavra do Senhor. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Rimande rebos, remande rebas. Ribaxe que reba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor no livro de Gênesis fala da criação de tudo. Do início da criação dos céus e da terra e dos primeiros homens, Adão e Eva. A palavra do Senhor diz, na passagem que lemos, que toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava. Existe um motivo, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem, não havia plantas, não havia erva, porque Deus não tinha feito chover ainda sobre a terra e não havia homem para lavrar, mas já estava nos planos de Deus que a terra tivesse planta, que a terra tivesse erva, que houvesse homem para lavrar. Porque no versículo anterior, no capítulo 1, no versículo 26, Deus já havia declarado: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus já tinha idealizado, já tinha preparado. Ele já sabia, porque ele faria o homem. Mas o homem ainda não existia, por isso não havia planta. Isso significa que muitas das vezes as coisas não acontecem. Porque ainda não é o tempo, mas já está nos planos de Deus. Deus já preparou todas as condições. Só falta o momento oportuno. Quem iria lavrar a terra? Quem iria cuidar? Se o Deus ainda não havia formado o homem, se Deus ainda não havia feito cair a chuva sobre a terra para regar, quando ainda não aconteceu, não significa que Deus não ouviu a nossa oração. Não significa que Deus não atendeu. Apenas falta o momento oportuno. Falta sempre alguma coisa para virar a chave. Falta sempre alguma coisa para abrir a porta. E isso é no tempo de Deus. A palavra do Senhor diz que quando Daniel orou e jejuou 21 dias pela libertação do povo de Israel do cativeiro da Babilônia, o anjo, quando apareceu para ele, disse que desde o primeiro dia que você começou a orar, as tuas orações foram ouvidas. Deus ouviu a oração desde o primeiro dia. No entanto, ainda não tinha se materializado. Quando Deus ouve as nossas orações, muitas das vezes não implica que naquele mesmo momento vai se materializar. Está no processo. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o trabalhar de Deus não é como o nosso. O pensar de Deus é muito além do nosso.
Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós temos traços de Deus, da personalidade de Deus. Mas Deus está muito, muito, muito acima. Somos uma representação. Rimando, porque Deus é uma pessoa. Deus tem raciocínio próprio, tem inteligência, tem memória. Rimando, tem sabedoria. Deus é uma pessoa, tem os atributos de uma pessoa. Apesar dele não ter um corpo físico, ser espírito. Mas nós temos os atributos de Deus. Aqui na face da terra, o único ser que Deus criou que se assemelha, se assemelha a Ele em termos de personalidade é o homem. O animal não é racional. As plantas também não. Os objetos também não. Os recursos naturais também não. Só nós. Que temos sabedoria. Que nós temos que entender que Deus, Ele prepara tudo. Deus alinha tudo. Nós precisamos permanecer em fé. Nós precisamos andar em perseverança e acreditar que o Deus que nós buscamos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus que ouve as nossas orações. É um Deus que ouve o nosso clamor. É um Deus que trabalha por nós. Muitas das vezes, nós oramos por determinadas causas. E se ficarmos atentos, se ficarmos no Espírito, nós vamos perceber que Deus, Ele começa a alinhar. Deus primeiro faz uma limpeza, Deus, Ele prepara o cenário. Nós falamos recentemente no livro de Josué, antes do povo atravessar o Rio Jordão, porque Deus fez um outro milagre no Rio Jordão. Deus abriu o Mar Vermelho, mas na travessia do Rio Jordão, Deus secou o rio para o povo passar. E Josué disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué pediu para o povo se preparar, se santificar, por causa do que Deus iria fazer. Existe um preparo, existe um trabalhar. E nós fizemos parte desse processo, porque na palavra que lemos, o homem queria lavrar a terra. Deus já estava a preparar todo o cenário e o homem ia fazer a sua parte. O que falta a gente fazer para que o milagre venha a se materializar? Isso é algo que nós também devemos pensar, porque o Espírito Santo, Ele nos dirige a certos caminhos, mas se não tivermos sensibilidade espiritual, nós não vamos por esse caminho. E de certa forma isso condiciona o nosso milagre. Deus, antes de libertar alguém, Ele quebranta o coração dessa pessoa. Talvez você está a interceder por alguém e você percebe que ainda não houve mudança nenhuma. Deus está a preparar o cenário. Muitas das vezes Ele permite acontecer alguma coisa, desagradável, para que essa pessoa venha se render aos pés de Jesus. Mas Deus, Ele não perde o controle. Deus, Ele faz uma limpeza. Deus, Ele prepara tudo. Nós precisamos orar a Deus para que Deus nos mostre o caminho,
para que Deus nos alinhe com a sua vontade e com os seus planos. Porque muitas das vezes nós somos os próprios sabotadores do nosso destino. Por falta de obediência, por falta de discernimento, Deus está te levando num lugar para trabalhar para o milagre, você sai daquele lugar. Arriba, nem todos os desertos que você se encontra é o diabo que te colocou. Alguns são o próprio Deus. Deus está a forjar o teu caráter. Deus está a te purificar, a te santificar. Está a te preparar para receber o milagre ou para ir para a próxima fase. É assim que Deus trabalha. Mas para que possamos perceber e aceitar isso dentro do nosso coração, nós precisamos ter conexão com Deus. Precisamos ter sensibilidade espiritual, para que não sejamos sabotadores. Rimande, rebose, remande, rebase. Arriba, Deus vai alinhar a nossa vida com a sua vontade. Se por acaso saímos do centro da vontade de Deus, estamos a condicionar o nosso milagre. Nessa manhã, Deus vai nos recolocar. Às vezes aquela situação que você foge, que é dolorosa, faz parte do processo para a tua transformação, para o teu milagre. Não fuja. Não fuja, suporte todos os processos, porque Deus fará coisas grandiosas. Rimande, rebose, remande, rebase. Ribose, que rebase, remande, rebose. Ribose, que reba. Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos porque tu és bom. Porque a tua misericórdia, ela dura para todo sempre. Rimande, que rebo. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Ó Deus, porque com o teu sangue o Senhor nos trouxe a paz. O Senhor nos trouxe a salvação, o Senhor nos trouxe a libertação. Hoje somos livres pelo teu sangue. Rimande, somos livres pela graça. Te rendemos honras, glórias e louvores. Porque mais uma vez, ó Deus, estamos aqui na tua presença. E não é pela nossa força. Arriba, não é porque somos especiais. Não é porque somos fortes, Deus, mas é a tua força. Rimande, é a tua graça. É a tua presença, Deus, é o teu sustento. E nós louvamos e exaltamos o teu nome. Deus, receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa exaltação nessa manhã. Rimante, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Pai, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas almas. Que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, Deus. Porque nós somos falhos e pecadores. Rimante, mas o Senhor é bom, mas o Senhor é santo, mas o Senhor é justo. Rimante, não há outro Deus além de ti. Rimande, rebose, remande, rebase. Ribase, que rebo. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia, Deus, das nossas almas. Confessamos que somos falhos e pecadores e clamamos pela tua santa e bendita misericórdia. Rimande, rebolava-nos, Deus, com o precioso sangue de Jesus, o sangue da vitória. O sangue que apaga os pecados e transgressões. Rimande, apaga, Deus. Lava, Deus, as nossas vestes, para que estejamos brancos e puros como a neve. Riba, alvos como a neve queremos estar. Queremos, ó Deus, ser como as virgens prudentes. Riba, preparadas para as bodas do Cordeiro. Riba, que não falte azeite na nossa lâmpada. Riba, que não falte, Deus, a tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus.
Rimande rebose que remande rebas. Arriba, Deus, a tua palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quantos estão a sabotar, arriba, as suas promessas, os milagres, por falta de sabedoria e de conhecimento, arriba, por falta de alinhamento com a palavra do Senhor, por falta de conexão e discernimento espiritual. Rima, Deus, a tua palavra diz que ainda não havia planta, arriba, porque não havia chuva e não havia homem. No entanto, o Senhor estava a trabalhar, arriba, o Senhor estava a preparar, era uma questão de tempo. Rima de rebose que remande rebas. Arriba, se que rebo Deus, que o Senhor venha remover o espírito de incredulidade que há no meio do teu povo. Arriba toda dúvida, Pai, que o inimigo colocou. Arriba, para não acreditar nas tuas promessas, para não acreditar, Senhor, arriba no teu agir, no teu poder. Arriba, remova pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Retira, Deus, a cegueira espiritual e tira as escamas dos olhos, para que o teu povo possa enxergar o quão bom e maravilhoso é o Senhor. Rima, quão bom e quão maravilhoso é o nosso Deus. Rima, Deus, muitos andam perdidos pelo deserto, arriba, sem saber em que direção ir. Arriba, apesar de o povo de Israel estar no deserto, Deus enviou um guia, Deus enviou um profeta chamado Moisés. Então eles não estavam perdidos. Rima, nós também não devemos nos sentir perdidos. Apesar das lutas, das batalhas e das tribulações, Deus está no controle de tudo. Rima, Deus está no controle. Arriba, se que Deus nunca perdeu o controle da tua vida. Rima, comece a buscar mais a Deus. Comece a se aprofundar em Deus. Arriba, comece a buscar a face do Senhor. Arriba, se que rebas. Arriba, para que não venhas ser um impedimento para o teu próprio milagre, porque Deus, Ele será o teu guia. Ele te dirá, vai para a direita, arriba, e tu irás para a direita, vai para a esquerda e tu irás para a esquerda, arriba, até Jesus voltar. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos ensinará, nos lembrará todas as coisas. Arriba, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo mostra. Arriba, mostra todas as coisas. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Arriba, o Espírito, arriba, ele sonda até os pensamentos do Senhor. Arriba, se que reba. Não te aflijas, porque você ainda não viu nenhum sinal. Arriba, Deus está trabalhando, Deus está preparando. Arriba, Deus, Ele não fica parado. Arriba, Deus, que toda voz da serpente, toda voz contrária, Pai, que tem falado nas mentes e corações, rima, contra a tua vontade, para tirar o teu povo, Deus, do caminho certo, para fazer-lhes fracassar, desistir, sabotar, rima, aquilo que Deus tem preparado. Deus, repreenda essa voz do maligno agora. Repreenda essa voz de Satanás. Porque muitas vezes temos pensamentos e achamos que vem de nós, mas vem do inimigo. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Esses pensamentos
é que nos tiram do centro da vontade de Deus, nos afasta daquilo, rima, que Deus preparou, que Deus projetou. Repreenda, Deus, essas forças do maligno, toda força contrária trabalhando para impedir a restauração da nossa vida. Deus começa a quebrar, comece a destruir, comece a aniquilar. Porque tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Deus, Ele é fiel para cumprir. Todas as promessas que Deus, Ele fez, Ele cumpriu. Não ficou nenhuma em falta. Porque as palavras que saem da boca de Deus não voltam vazias, mas fazem aquilo que lhe apraz. Se Deus declarou, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Viverás as promessas de Deus. Mas primeiro precisas te render ao agir e à vontade de Deus. Talvez exista algum processo que você não quer passar, que você quer pular, que você quer forjar. Assim diz o Senhor, tem que suportar todos os processos, tem que passar por todas as etapas, tem que se humilhar, tem que perdoar, tem que pedir perdão, assim virá o milagre, virá a provisão de Deus. Não temos como fugir, a palavra do Senhor diz, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus não livrou nem o seu próprio filho de passar por um processo de tentação. Quanto mais nós. Jesus é o nosso modelo, nós também temos que passar. Nesse deserto que você tem que passar dando glória a Deus. Sem murmurar, sem reclamar, sem sabotar o processo. Deus fará chover sobre a tua vida. Deus vai levantar alguém para te auxiliar. E a tua vida vai florescer e a tua vida vai prosperar. Porque a palavra do Senhor diz que o justo florescerá como a palmeira. Você vai florescer. Mas espera o momento de Deus derramar a chuva. Deus vai fazer a chuva cair sobre a terra seca. E aquilo que era deserto vai se transformar num oásis, num paraíso, num manancial de águas vivas. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Suporte o processo, obedeça a Deus e espera em Deus, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos esse dia nas tuas mãos, ser conosco. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, para esse dia que não venha prosperar. Cubra-nos debaixo do teu sangue, debaixo das tuas asas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo sempre. Amém. Glória a Deus.